Bem, como eu falei para vocês, eu não sei muito bem como a gente vai terminar todo esse tempo aqui, mas eu acho que eu sei como a gente vai iniciar ele, né? E, na verdade, uma coisa que eu achei legal foi porque quando eu soube do tema, né? Samuel falou do tema, paternidade, espiritual, identidade. Eu não sei se vocês sabem, eu vou aproveitar agora para fazer uma propaganda, né? Um marketing para vocês aqui. Mas meu pai está lançando um livro chamado Paternidade Espiritual, Perguntas e Respostas. Né? Já está na pré-venda, está lá na loja Servo Livre lá. E, enfim, e quando ele tinha terminado de escrever esse livro, ele me fez um pedido lá, me honrou de alguma forma, eu me senti assim, honrado. Ele falou assim: meu filho, eu queria que você escrevesse, né, o prefácio do livro. E aí eu falei: poxa, show de bola, obrigado, tal, vou honrar aí com esse pedido aí. E aí ele me enviou, né, o material com todo o conteúdo do livro. E aí eu não tinha ideia do que eu ia escrever. E, para ser sincero, embora eu sou um cara que leio bastante, mas eu nem sabia exatamente o que seria fazer um prefácio de um livro. Porque normalmente, às vezes, a parte que eu sempre acabava pulando, sabe? Prefácio, introdução, vamos logo pro assunto logo do livro. Eu acabava assim pulando, eu nunca entendi. Falei, cara, o que é o prefácio, cara, do livro de fato? Eu falei, vou precisar fazer uma pesquisa, né, aqui para ver o que realmente é esse negócio. E aí depois tentar escrever alguma coisa que se encaixe com isso. E meu pai falou assim: não, prepara que você vai ter que ler o livro todo e tal. Eu falei: não, ler o livro todo não é um problema, né? Mas eu acho que o problema maior é escrever, né, o prefácio. Mas vamos lá, vamos tentar. Ok. Mas então, ele mandou o material, comecei a ler o livro, e aí lendo o livro, enquanto li o livro, bem no iniciozinho mesmo, as primeiras páginas, eu creio que o Espírito Santo me inspirou numa direção. Cara, vai por aqui. E eu fui. Eu peguei, né, o iPad, entrei na internet, comecei a fazer umas pesquisas. E pesquisando, eu descobri uma realidade que eu até então não conhecia, né, acerca do nosso país. E eu queria começar aqui compartilhando com você um pouco sobre essa realidade que está acontecendo no Brasil. Talvez você também não tenha ideia disso. E eu vou tentar separar, tudo que eu estou falando aqui é uma tentativa, né, de separar esse momento com vocês em duas partes, até porque eu sei que tem um intervalo, eu não sei exatamente o horário que é o intervalo, se é 11h30. Me deram até muito tempo, né? Tem 11h30, depois segue. Eu nem sei se eu vou falar esse tempo todo também, mas enfim. Então, vamos lá. Separei em duas partes. Nessa primeira parte, antes do nosso intervalo, eu queria tentar compartilhar com você acerca de um problema. Um problema que a gente vive no nosso Brasil. E a segunda parte é começar a compartilhar com você aquilo que eu creio que é a solução desse problema. Então, eu vou te apresentar primeiro um problema, né, para que o Espírito Santo, de alguma maneira, né, também ministre no teu coração, fale contigo, acenda você para isso, né, te mostre de fato, te convença acerca dessa realidade, até porque eu não quero, nem tenho essa pretensão de convencer alguém aqui. O papel aqui é só literalmente compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas eu sei que o Espírito Santo, ele tem algo aqui especial nessa manhã acerca desse tema, né? Por isso que ele, creio eu, que ele me trouxe aqui, inclusive por esse motivo. E eu nem sei se Samuel sabia também que eu tinha, enfim, essa história toda do prefácio que eu te contei. Mas vamos lá. Eu quero te apresentar aqui uns dados da pesquisa que eu fiz. E é o seguinte: em 1995, 23% dos lares no Brasil, todos eles eram chefiados por mulheres. 23%. Em 2015, esse número subiu, mas não foi uma subidinha, foi uma subida considerável.
E esse número foi de 23% para 40% dos lares brasileiros chefiados por mulheres. Nada contra mulheres, nada contra a mulher, não é nada pessoal, mas esse número me chamou a atenção. Cara, tem alguma coisa estranha, né, acontecendo e crescendo. Não está diminuindo, não está parado, não, está avançando. Em 2010, aí já num dado do censo, né? Esses dados que eu te falei é do IPA, Instituto de Pesquisa de alguma coisa que eu já esqueci, né? Mas esse último dado aqui é do censo, que foi feito em 2010, que diz o seguinte: 22 milhões de domicílios no Brasil não possuem figura paterna. Não possuem. 22 milhões de domicílios no Brasil, a figura do pai não existe. Você sabia disso? Alguém aqui sabia disso? Eu nem sei se isso, sei lá, te incomoda muito, te importa muito, enfim. Mas eu acho que nessa manhã, de repente, você vai começar a pensar sobre isso de uma maneira diferente. Porque quando eu vi esse número, eu falei, cara, aqui temos um problema que não é um problema simples de se resolver, parece uma coisa inofensiva, mas na verdade é um problema que pode, meu irmão, se não for reparado, destruir tudo, acabar com tudo. Por quê? Porque isso não é o natural, segundo aquilo que Deus estabeleceu, né? Não é o normal, a coisa está fora. Pode ser comum, né? Entenda, comum não é normal, né? Às vezes a gente começa a ver aquilo muito comum e a gente acha que já é normal, a gente se acostuma, mas não é normal. E aí, seguindo na minha pesquisa, eu acabei encontrando um escritor que, acho que inclusive atrás desses dados, ele chegou a uma conclusão muito, eu diria, óbvia até, né? O que ele concluiu? Ele concluiu que a falta da figura paterna no Brasil estava produzindo um aumento de criminalidade, número, né, de jovens infratores maior. E só cresce esse número, só cresce. Exploração sexual de menores, número muito maior. Se já havia na exploração alguns anos atrás, hoje muito pior. Principalmente em áreas como essa aí, né, que o Joelson estava até citando aqui, lá no sertão, no Nordeste, a exploração sexual de menores lá é muito grande, números absurdos. Gravidez, adolescência, né, que aí acaba sendo uma consequência disso. Jovens sendo explorados sexualmente, né, enfim, cai numa vida desgovernada de prostituição e rapidamente, né, as meninas acabam ficando grávidas e tal. E aí, olha que coisa interessante, ela fica grávida, né, o pai já não vai estar mesmo presente, e aí começa mais uma família, digamos, se iniciando ali sem a presença paterna. Ou seja, cara, é um negócio que parece que não vai acabar nunca, né? E quando eu olhei para isso tudo, falei, cara, que problemão, problema grave. O Brasil não para de crescer, numericamente falando, né? Éramos 170 milhões alguns anos atrás, hoje somos mais de 200, acho que 20 e tantos milhões. Está crescendo, em números, né? Não em qualidade, infelizmente. E isso me fez pensar em algo, né? Na hora ali eu vendo esses números, eu pensei, cara, não é que isso se parece um pouco com a realidade que a gente tem na igreja brasileira? O número de cristãos no Brasil
cristãos, sei lá, evangélicos, protestantes, enfim, só cresce. Não diminui, só cresce, só avança. Eu não me lembro de uma outra época onde mais, inclusive, né, se assumiu, né, não, eu sou evangélico, eu participo do grupo na casa do fulano. Todo mundo hoje, de alguma maneira, faz isso, cara. Os jogadores de futebol fazem, as artistas da Globo fazem, todo mundo participa de uma igreja no lar, na casa de alguém. Tá todo mundo mesmo, na rede. É engraçado que até, né, às vezes a linguagem e tal, as músicas tocam, você vê que todo mundo sabe cantar. Música do fulano, pô, que bênção, a música do fulano de tal. Aí você vê o Neymar, né, vai lá nos cultos e tal. Pô, nada contra isso, gente, pelo amor de Deus. Estou falando que seja uma coisa ruim. Isso é uma coisa boa, em parte, né? Quando a gente entende o todo, a gente entende que isso é bom, mas a gente tem que ter cuidado na hora de avaliar isso como um todo. A questão é a seguinte: o cenário da igreja no Brasil, na verdade, vou explicar da seguinte forma: o cenário brasileiro, ele é, na verdade, um reflexo daquilo que é hoje a igreja brasileira. Milhares e milhares, milhões de bebês espirituais sem nenhum pai para cuidar. E isso está refletindo aonde? Na sociedade. A igreja, a expectativa que se tem sobre a igreja, né, sobre ela, e até nós cantamos aqui, né, é que no avanço, né, da igreja, o quê? As portas do inferno, o quê? Não prevalecerão sobre ela. Então existe uma expectativa de quê? De avanço, né? De crescimento, enfim, de uma igreja que não para, que vai, que segue, que luta, que entra nesses lugares aí onde ninguém quer entrar, lugares onde a mídia, né, não mostra. Essa é a expectativa que se tem acerca da igreja. A igreja, né, como corpo de Cristo, ou seja, Cristo não está mais fisicamente aqui, né? Ele próprio, Jesus Cristo, mas ele quando subiu, ele, né, deixou, ele enviou o quê? O Espírito Santo, e agora o Espírito Santo ele habita em quem? Né? Em nós. E quem é o Espírito Santo? Senão, né, a mente de Cristo atuando dentro de nós, né, o poder de Deus para dar, enfim, solução para tudo, cara, para resolver todos os problemas da sociedade. Está aqui, dentro de nós. Só que, infelizmente, a igreja no Brasil não vive essa realidade. É só ligar a televisão, ou não, ou pegar teu celular, ver as notícias, e infelizmente a realidade é triste. Quantos políticos se dizem cristãos, né? Se dizem de Jesus, de Deus, usam a Bíblia, a palavra, mas são corruptos, né? Desviam verbas para tudo que é lugar, são interesseiros, enfim, não estão lá de verdade para cumprir o papel deles com o povo. Isso é reflexo do que eu acabei de falar. Tem muita gente nascendo, né? Nascendo, muito bebê espiritual. Tem gente até nascendo de novo. Mas não existe nenhum trabalho sério, nenhum compromisso sério por parte da igreja em ver esse povo crescer. E aí nós temos um problemaço, que é o quê? Agora, né, há pouco tempo, eu e Yasmin, né, Yasmin na verdade ficou grávida a gente nem sabia muito bem como é que seria isso, mas tivemos lá a notícia surpresa de que ela estava grávida de gêmeos. E aí foi aquele, né, impacto.
As pessoas começaram a brincar antes de a gente saber alguns. E ó, acho que é gêmeos, hein? Acho que eu falei, Rafa, que isso, para com isso, não. Ó, acho que é gêmeos, hein? Eu falei, rapaz, todo mundo tá brincando com essa parada. Pô, negócio esquisito. Aí todo mundo que me encontrava, falava, acho que é gêmeos. Aí um dia, bem perto já dela fazer aquele exame que, né, que ia descobrir a parada, cara, um irmão que eu já não vi ele há algum tempo, ele virou também. Eu acho bem que é gêmeos, hein? Eu falei, pô, cara. Eu falei, cara, tu acha? Ele, acho. Eu falei, pô, cara, eu vou te falar, eu tô começando a ficar preocupado com esse negócio. Todo mundo que me encontra fala que é gêmeos. Eu não te vejo há um tempo, tu me encontrou, já me encontrou e falou, é gêmeos. Eu falei, pô. Mas, enfim, deve ser coincidência, sei lá. E aí, chegamos lá, né, a doutora foi examinar lá e tal, fazer a ultra, e aí Yasmin se deitou lá e ela foi e falou assim, ei, tudo bem com vocês? Tudo bem e tal. Então, e aí, será que são 2 e tal? Aí eu, pô, peraí. Até a médica tá brincando com a possibilidade de ser 2. Falei, cara, tem alguma coisa errada nessa parada. Mas aí na hora, ali eu já estava meio que convencido. Eu falei, não, cara, são gêmeos. Deve ser, só pode ser gêmeos. Até ela falou, sem ver. Só que assim, ela brincou mesmo, assim, e aí, vamos ver, será que são 2 e tal? E aí, quando a imagem começa a aparecer, aquela imagem que você não consegue, né, definir nada, você não entende nada, só tudo escuro, umas linhas, uns negócios assim. Eu olhei, mas de repente, para mim começou a fazer um sentido, né, ver duas bolas. Eu falei, cara, será que é isso mesmo? Acho que estou vendo 2. E nisso Yasmin já estava meio tensa assim, né, deitada. Eu falei, não pode ser, cara, não pode ser isso não. Aí, eu vi ela assim, aí ela mudou a expressão, né? Primeiro ela estava numa expressão, a médica, estava numa expressão assim bem brincalhona, de repente ela mudou a expressão, ficou um pouco mais séria assim, analisando, olhou pra gente, pensou, sei lá, né, são novos e tal, será que estão preparados para a notícia que eu vou dar? E aí, ela então... Eu estava brincando, né, naquela hora. Mas agora é sério. Olha, tem 2 bebês aí. Meu Deus. Um misto de alegria com, ao mesmo tempo, uma preocupação, né? Tipo, caramba, meu Deus, mais 2 crianças. Já tem uma criança né? Laura estava com 3 anos, não, 3 ou 4? Agora 4 anos já, né? Falei, meu Deus, já tem Laura de 4, Laura já dá um trabalho sinistro, cara. Falei, meu Deus, cuidar da Laura já é um desafio. Aí já estava me preparando, né? A cabeça já estava, beleza, já tinha aceitado a ideia de mais uma criança, mais 2 de uma vez. Mas ao mesmo tempo feliz, cara. Negócio muito doido, né? Esse negócio de receber notícia, né, que a gente vai ser, é um negócio muito doido, não dá para explicar. Tu tá preocupado, mas ao mesmo tempo tá feliz. Falei assim, cara, que maneiro. Cara, como é que deve ser pai de gêmeos, né? Cara, como é que deve ser ficar segurando 2 crianças assim no colo e tal? Aí tu começa a viajar, cara. Falei, cara, que bagulho doido, meu irmão. Que viagem, vai ser uma viagem esse negócio. E, enfim, já nem lembrar, já nem tinha mais aquela prática, né, de cuidar de criança, como foi com o Laura. Eu falei, meu Deus. E aí, os dias foram passando, né? E tal, e graças a Deus chegaram, né, as 2 lá, chegaram pequenininhas, nasceram prematuras e tal, aquela aventura toda. De novo tivemos que encarar, né, uma UTI neonatal, a gente já tinha encarado com Laura uma vez, eu pensei que não ia passar por isso de novo. Aquelas coisas que Deus faz, né, com a gente. Deus tem uns caminhos muito interessantes para tratar e moldar o nosso caráter, né? Não é do jeito que a gente quer, é literalmente do jeito que a gente precisa. É assim que tem que ser, né? A gente às vezes quer muito uma coisa, mas Deus sabe exatamente o que a gente precisa. Eu achava que não precisava mais do TI. Eu achava. Mas Deus naquele tempo me mostrou que eu precisava de novo experimentar aquele caminho. Outra vez. Não foi o mesmo desafio que tivemos com Laura, agora foi um desafio duplo, né? Mas o aproveitamento foi especial. Foi muito diferente. Depois eu posso, enfim, contar isso para vocês num outro momento, nossas histórias de UTI neonatal.
Por que eu estou te contando essa questão? Porque agora nós estamos exatamente nesse momento de cuidar, né? Da Laura, que tem que ir para a escola agora e tal, aquela coisa toda, e de duas bebezinhas que estão agora querendo começar a engatinhar e aquela coisa toda, e caramba, meu irmão, tem que ver de madrugada como é que é, galera. Sério, ó, se tem uma coisa que eu tenho medo, é quando as duas acordam ao mesmo tempo para mamar, às 3 da manhã, cara, aí é sinistro. E o que eu quero dizer com isso tudo? Que a família, né, aumentou, as crianças chegaram. Isso nos gera muito mais trabalho, cara, muito mais. É surreal. Eu, às vezes, fico com maior misericórdia da minha esposa, porque eu vejo ela, sabe, dando um gás que é surreal. Eu falo, meu Deus, como é que ela aguenta esse negócio? Porque é um negócio que só a misericórdia de Deus. Para dar força para ela, sério, ela a gente meio que não dorme mais. Sabe como é que é isso? Tu não dorme, cara. Tu não para. Porque às vezes a gente está ali em casa, né? A nossa rotina, inclusive, ela é muito doida, porque a nossa casa é uma casa muito movimentada também, então todo momento tem irmão chegando, irmão saindo, isso quando tem um galerão lá, né? Fazendo música, fazendo não sei o que e tal, todo mundo junto, e tem as gêmeas lá, e aí quando a gente vai deitar, às vezes são, sei lá, 2, 3 da manhã, 4 da manhã, e as gêmeas já começaram a dormir, sei lá, 8 da noite, 9 da noite. E aí, meu irmão, tu já deita, já bota a cabeça no travesseiro, uma criança já chora, e tu já levanta, quase uma abdominal, né? Tu já cai, já levanta, e aí já sai da cama, e vamos lá, e começa aquele trabalho todo em equipe, e é uma doideira. Cara, é muito trabalho, mas ao mesmo tempo é um trabalho gostoso, né? Porque você vê as crianças crescendo, se desenvolvendo, agora já está numa fasezinha que, né, começa a interagir, e ri toda hora e tal, uma hora ri e chora ao mesmo tempo, tu não sabe o que está acontecendo. É uma loucura, cara. Mas é muito gostoso e muito desafiador, e dá muito trabalho. Muito trabalho. E se não tiver mais pessoas envolvidas naquilo, tipo agora, por exemplo, a gente veio para cá e elas ficaram lá. Elas estão lá. Ó, a gente estava no retiro, está lá no sítio, lá, Monte do Santíssimo, não sei quem conhece. E a gente fez um esquema e deixou elas lá. A gente estava na cama lá com elas no chão, elas ficaram lá, a gente sabe, ela deixou elas dormindo. E aí uma irmã que está lá conosco, inclusive, né, Taizinha lá de Porto da Folha também, que está nos ajudando, está morando lá em casa, ajudando, já foi para lá para olhar, porque minha sogra ia chegar lá no sítio por volta, sei lá, de 8h30, 9 horas. Então tem que ter toda uma equipe, cara, trabalhando em prol dessas crianças, para que elas, né, sigam crescendo, né, sigam se desenvolvendo. E na igreja é igual. Na igreja é igualzinho. O novo na fé, ele chega para consumir você por inteiro, por completo. Requer uma atenção especial. É um bebê, cara. Não sabe comer sozinho, não sabe se trocar, não sabe banho, não sabe nada. E você precisa, né, fazer tudo por ele, tudo para ele, é tudo, a vida gira em torno daquilo ali. Conseguiram entender meu momento? Estou aqui abrindo meu coração, né, despejando aqui essas minhas guerras aí. Eu queria utilizar aqui um contexto para mostrar para vocês que, de fato, o problema hoje mais grave que nós precisamos encarar aqui no Brasil é resolver a imaturidade no meio da igreja. Porque embora, né, hajam muitas pessoas, muitos bebês na fé, muitos bebês espirituais, e o cenário que eu vou usar aqui para te mostrar um pouco disso também, fazendo essa comparação, esse paralelo, é a igreja de Corinto. Eu não vou abrir textos agora, só vou citar aqui. Se quiser anotar, você anota. 1 Coríntios,
capítulo 4, verso 18, Paulo fala que alguns daqueles irmãos eram soberbos. Numa outra tradução fala arrogantes. Irmãos arrogantes, soberbos. Você conhece algum crente arrogante? Conhece? Você conhece algum crente soberbo? Conhece algum irmão assim? Eu conheço e conheço a mim mesmo, às vezes em muitos momentos sou arrogante também, soberbo, né? Em muitos momentos, infelizmente. Mas é normal isso, gente? É normal depois de algum tempo caminhando com Jesus ali e tal, depois de anos, você olhar para o teu irmão e ver que ele ainda segue sendo arrogante e soberbo? Não é normal. No capítulo 5, do verso 1 ao 6, você vai encontrar um outro problema que Paulo citou. Paulo disse que aqueles irmãos, aquela igreja, tolerava a imoralidade sexual que acontecia no meio deles. Havia um problema grave na igreja de Corinto, envolvendo imoralidade sexual, e não havia nenhum tipo de solução para aquilo, nenhum tipo de trato. Eles conviviam naturalmente, né, com irmãos que tinham um problema grave com a imoralidade sexual. E aquilo não gerava, enfim, nada para eles. Quantos cristãos, quantos irmãos, quantos jovens, infelizmente, que se dizem cristãos, que são cristãos, você conhece que hoje estão vivendo essa realidade? Presos. Uma vida de prostituição, uma vida de muita impureza, muita pornografia, né? A pessoa se alimenta daquilo, pornografia, pornografia, pornografia. Ele acha que aquilo não vai avançar, mas o pecado ele é progressivo na nossa vida, né? Ele vai consumindo, como a palavra fala, um abismo que chama outro abismo, ele vai avançando, avançando, e da pornografia você começa a entrar em outros, né, estágios, porque você começa, às vezes, a ver, né, a olhar. E aí, se você tem uma namorada, você começa a querer, de alguma maneira, né, colocar aquilo que você está vendo em prática. Você não consegue mais olhar para as mulheres da mesma forma que você olhava antes. Você começa a ver todo mundo, né, como um objeto sexual, alguém para atender o teu prazer. E isso, né, alimentar isso dentro de nós, nos leva para uma vida de imoralidade. E tem um monte de jovem que, se ainda não está na imoralidade, eu te digo, está perto, porque está trilhando esse caminho. Eu poderia falar aqui para vocês outros dados que eu conheço sobre pornografia no meio da igreja. Eu tinha esses dados aí, enfim, dados também sinistros, que, sei lá, 50%, talvez 60%, das pessoas que consomem pornografia, né, no mundo são pessoas que se dizem cristãs, são cristãos, são, né, enfim, filhos de Deus, gente que já deveria ter mudado de prática, mas ainda não mudou, está presa, ainda cativa. E com certeza, enquanto eu falo, aqui é muito provável, eu não vou dar certeza, mas é muito provável que tenha alguém aqui me ouvindo que esteja agarrado nisso, inclusive, esteja consumindo, porque hoje é muito complicado, né? No celular está tudo muito fácil, cara. Antes ainda era um pouco mais difícil, mas hoje está no teu celular. Então o celular está contigo toda hora. Hoje você tem internet em todo lugar. Então toda hora, né? Principalmente aí nas mídias sociais, o Instagram que o diga, né? Meio perigoso lá, às vezes aparece os troços meio doido. Se tu não vigiar, cara, já era. E aí você começa a alimentar aquilo dentro de você. Esse problema é real? Imoralidade é real na igreja hoje no Brasil?
No 5, capítulo 5, verso 9, aí Paulo fala daqueles que, como eu falei, né, conviviam bem com essas pessoas. Ele diz que se associavam com pessoas que viviam nessa prática, sem se incomodar. Capítulo 6, verso 1. Agora Paulo fala sobre os litígios entre os irmãos que havia na época, e que para eles resolverem, eles não conseguiam resolver ali no meio da igreja, e o que eles faziam? Eles levavam para um juiz, cara, incrédulo, alguém que nem tinha a mesma fé que eles, para poder julgar sobre aquela situação, sobre eles. E eu te pergunto, isso não acontece hoje na igreja brasileira? Quantos problemas, quantos litígios, quantas situações envolvendo às vezes até denominações inteiras. Outro dia eu fiquei sabendo que lá na Barra da Tijuca, né, não vou citar aqui os nomes, mas enfim, 2 denominações estavam brigando por conta do estacionamento. Uma briga por conta do estacionamento. Quem ia assumir o lugar onde os carros iam parar, porque é uma vizinha da outra, uma próxima da outra, começaram a brigar por causa do estacionamento. Eu falei, meu Deus, isso não faz nenhum sentido. Que tipo de mensagem, que tipo, né, de recado você passa para as pessoas? Que tipo de recado, sei lá, um pastor passa para aquela igreja, quando ele entra, aceita entrar numa guerra por causa do estacionamento? Meu Deus, tem tanto problema mais sério para a gente resolver, e a gente vai brigar por causa de onde os carros vão parar. E na nossa vida? Podem nem ser problemas que você pensou em levar para um juiz aí de fora resolver, mas aí você não consegue chegar num consenso com o teu irmão, e às vezes nem quer levar também para os pastores, aí você quer resolver por conta própria, né, fazer a tua própria justiça, quer justiça com a própria mão, quer, sei lá, quer prejudicar o irmão de uma outra forma, não sabe como se resolve problema. E gente, a coisa mais comum, entenda? Não normal, comum que acontece numa família é o quê? O que acontece na família? Senão um monte de problema, enquanto a gente, né, vive ali, convive. Capítulo 7. Capítulo 7 aí, pode marcar ele como um todo, porque Paulo vai falar sobre casamento e tudo mais. Ele diz o seguinte, olha, queriam carta de divórcio por qualquer motivo. Isso aqui, eu acho que a gente nem precisa falar muito sobre isso aqui. Porque a quantidade, né, de separações, divórcios, hoje no meio da igreja, talvez já seja até maior do que, né, talvez já tenha superado o número de divórcios que existe hoje no meio dos incrédulos. Lá no Rio de Janeiro, um amigo, ele, enfim, se casou, já vinha de uma base de um relacionamento muito complicado mesmo, ruim. Se casou em trevas, estava com a vida em trevas mesmo, envolvido num monte de parada ruim, ninguém sabia de nada, e ele casou achando, como muitos jovens pensam, né? Vou casar, tudo vai se resolver, vai ficar de boa, né? Ninguém precisa saber agora, tal, deixa depois, se a gente achar que deve, né? E tal, a gente fala isso com alguém. Eles se casaram, e sabe quanto tempo durou o casamento? Sabe quanto tempo durou? Chuta aí. Foi menos de um ano, mas fala aí, tenta acertar aí. Quanto? 6 menos. Quanto? 4 menos. 2 mais. 3 meses. O casamento durou 3 meses. Ó, o cara, meu amigo, meu brother mesmo, um cara que a gente, inclusive, na época dele boa com Jesus, no tempo dele bom com Jesus,
a gente trabalhava junto, lado a lado, servimos ao Senhor juntos. Tudo que eu queria, meus irmãos, para o meu amigo, é que ele fizesse uma escolha, né? Um casamento legal, bacana, uma coisa, legal, porque eu já estava experimentando aquilo, né? A gente deseja que os nossos amigos se casem bem, cara, que não venham ter problemas sérios no casamento, que consigam manter o pacto que um dia eles assumiram. E aí, o que acontece? O engano do diabo é o seguinte: o cara, ele se separa, ele começa, na verdade, a ter problemas, né, no casamento, e ele acha que a causa do problema dele é a esposa dele. A esposa acha que a causa do problema dela é o marido, quando, na verdade, a causa do problema é a gente com Deus, é que nós temos um problema com Deus a ser resolvido. E quando, né, a nossa vida com Deus não está resolvida, quando a nossa vida com Deus não está afinada, cara, tudo vai ficar desafinado. Então, o teu problema no casamento não é com a tua esposa, o teu problema no casamento não é com o teu marido, o teu problema no casamento é teu com Deus, é você com Deus. Porque quando o reino de Deus entra numa família, meu amigo, aí você aprende o que é morrer todo dia para a sua vontade. E aí não tem mais a tua, né, vontade. Só tem o quê? Só tem a vontade de Deus, cara. E qual é a vontade de Deus para o casamento? Vocês devem saber. Creio eu que deve ser um assunto, inclusive, muito conversado, até porque a doutrina de Jesus para o casamento ela é bem simples, né? É o que? Marido. Como é que é? Marido ama a esposa, né? A esposa sujeite ao marido e tal. Cara, a coisa é bem simples. Mas a gente precisa do Espírito Santo para viver isso no casamento. Se o Espírito Santo não estiver ali, acabou o casamento. E tem um monte de casamento acabando no Brasil, no meio da igreja. Um monte. Só de pensar, como eu penso no problema desse meu amigo, só de pensar, além da tristeza que me dá, às vezes me dá um nó na cabeça só de pensar como vai ser a resolução disso, porque eu creio, cara, eu creio numa restauração, eu creio nessa parada, eu já vi isso acontecendo, mas te dá um negócio, né, fala assim, cara, como que agora vai restaurar esse negócio? Que agora a vida de cada um já tomou seu rumo na vida, entendeu? Um está zoando de um lado, outro já está zoando do outro, e aí a coisa é complicada. Capítulo 8, Paulo fala no capítulo 8 que os irmãos, aqueles que já deveriam ser talvez mais maduros, feriam os mais fracos na fé em nome da liberdade. E ali ele fala um pouco sobre a questão da comida, da bebida, mas aqui tem um tema também, um ponto muito interessante. E isso acontece demais, mais do que às vezes a gente imagina. A gente acha que pode viver a vida de boa, né? Vamos viver na vida de boa. Eu gosto disso, fulano gosta daquilo outro. Somos pessoas diferentes, né? Gostamos de coisas diferentes. E você acha que pode conduzir isso de uma maneira tranquila sempre. Mas deixa eu te falar uma coisa. O estilo de vida que você tem, em algum momento, pode ser escândalo, tropeço para a vida do teu irmão. No reino de Deus é assim. Se a forma que você vive é tropeço para alguém novo na fé, para um bebê espiritual, ou aquele, você de repente você até pensa, achava que fulano de tal era mais maduro e ia compreender essa situação. Não, cara, se ele não compreende, para. Se ele não compreende, encerra. Se ele não compreende, se nega, abre mão dessa parada. Compreende o que eu falo? Isso sim é prova de amor. Essa é a melhor maneira de demonstrar amor pelo teu irmão. Esse cara, olha, isso aqui, né? A fé, né, nos liberta. Cara, eu me sinto tão livre para fazer isso aqui, mas eu sei que o meu irmão não se sente. Então o que eu faço? Eu não faço.
E Paulo está chamando a atenção da igreja aqui para isso. Cara, por causa de coisas banais, vocês estão sendo tropeços para os mais novos, os mais fraquinhos na fé. Isso acontece ou não acontece na igreja brasileira? Todo dia isso acontece. Capítulo 9, ele diz assim: tinham problemas com o sustento material daqueles que viviam na obra. Paulo, quando você lê ele a carta, ele até, né, assim, a expressão dele parece realmente assim triste, né? Ofendido, por quê? Porque aquela igreja, embora ele tendo gerado aquilo, cara, aquela igreja não chegava junto financeiramente com ele. Não havia um compromisso financeiro, né, de honrar o trabalho daquele irmão. E aí ele fala, pô, caramba, eu estou aqui, né, despejando aqui, entregando, servindo com coisas espirituais. Será que seria muito pedir a vocês algum retorno, né, material? Eu não sei, cara, talvez também tenha alguém aqui, porque inclusive hoje isso é muito forte no meio da igreja no Brasil, né? Acho que existe um movimento aí que está rolando, né, que vai contra o quê? Contra dízimos, ofertas, contra todo tipo de contribuição que coopera diretamente com aqueles que vivem exclusivamente na obra. Essa é a realidade, não é por causa da estrutura. Embora, né, se tem uma estrutura, você precisa de grana para mantê-la. Mas o mais importante não é o prédio, o mais importante são as pessoas que estão ali se doando um trabalho. E nisso ninguém para pensar. Outro dia eu estava conversando lá com o irmão, e aí o tema inclusive era esse, né, sobre dinheiro, finanças e tal. E aí ele, cara, sei lá, eu parei de contribuir. Na verdade, a minha esposa não crê, e aí eu não sabia também, na verdade, por que eu dava, e aí eu falei, cara, quer saber, eu vou também parar de contribuir. E eu falei, tá, beleza. Comecei a explicar para ele os princípios lá, que nós cremos, né, acerca de honra, porque tema de dinheiro, gente, Deus não precisa do nosso dinheiro, para nada. A questão do dinheiro é uma questão de honra. Honrar a Deus, né, com aquilo que a gente recebe em troca, né, do tempo que é dele, que é do Senhor, e o tempo que a gente doa lá no nosso ambiente, sei lá, de trabalho. É isso, e você devolve aquilo para o Senhor. Na verdade não devolve, é tudo dele já, cara. Tudo é dele. E eu estava falando para esse irmão, eu falei, cara, olha que coisa interessante. Você vai na minha casa, né? Vou. Falei, você usa o meu ar-condicionado? Aí ele, eu uso. Falei, tu usa meu ar-condicionado. Mas eu não fico dividindo com vocês conta de luz. E tem vindo bem caro, por sinal. Tá sinistro. Tá caro. Se eu falar aqui, vai escandalizar algumas pessoas, não, eu prefiro não falar. Mas assim, eu falei, a galera entra lá em casa, usa tudo, bebe água, né? Enfim, usa o ar, usa o carregador na tomada, usa energia elétrica, usa tudo, cara. E no final, ninguém chega junto com nada. Cara, temos que, né, começar a ensinar para a galera que a gente está no mundo, meu irmão. Aqui, infelizmente ou felizmente, a gente precisa, né? Tudo é dinheiro, tudo envolve dinheiro, cara. Mas as pessoas parecem que não têm, sabe, essa consciência. Mas aí aconteceu algo mais legal, cara. Mais legal aconteceu. A gente conversou sobre isso tudo. Eu tentei de uma maneira bem tranquila, assim, explicar para ele como era a vida, de uma maneira normal. E aí, de repente, 2 dias, se eu não me engano, depois daquela conversa que nós tivemos, ele precisou de uma ajuda de quê? Financeira. Olha que coisa interessante, ele precisou de uma ajuda financeira. Quem você acha que ajudou ele?
Pô, cara, tô precisando, tô numa situação assim, 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 tal. Pô, se não chegar... Falei, beleza. Conversei lá com os irmãos, ok, vamos ajudar esse irmão. E aí ele recebeu, falei, cara, se todo mundo cresce igual a você, você não estaria recebendo essa ajuda agora. Você está recebendo essa ajuda agora porque tem irmãos que têm um coração mais livres para dar para o Senhor, para contribuir. E por causa deles, agora você está recebendo essa ajuda. Viu que bacana? Que legal, né? A coisa aconteceu tudo na mesma semana. E, bem, espero, né, em Deus, creio que isso vá surtir algum efeito na vida desse irmão. Continuando, 10. Foram comparados ao povo de Israel, que andando no deserto, que em murmuração, idolatria e incredulidade. Meu Deus, aqui, se a gente for ficar falando muito sobre isso aqui, a gente vai ficar o dia inteiro só falando sobre isso aqui, porque, meu Deus do céu, como a gente murmura ainda. Se está sol, o que a gente faz? Ai, Senhor, obrigado por esse calor de 40 graus, que bênção. É isso que a gente faz? Não, a gente reclama. Meu Deus, que parece o inferno, parece estar nas portas do inferno aqui. O inferno se abriu, os demônios estão pelas ruas. Lá no Rio de Janeiro tem um bairro chamado Bangu, que uma vez, né, foi registrado lá 50 graus. Caramba, 50 graus, imagina. Idolatria, não, idolatria não tem no meio da igreja. Isso não tem, né? Só tem. E a idolatria no meio gospel, ela é bem disfarçada, né? Porque como a gente não se prostra diante de alguma imagem, né, e tal, cara, mas como a gente idolatra, né, as personalidades gospel, os heróis da fé gospel, a galera que está aí no meio gospel, meu Deus, tem gente que, e ainda mais hoje com esse negócio de internet, né, de Instagram, o cara fica ali, aí filma. Outro dia eu estava vendo uma filmagem de alguém, eu falei, meu Deus, mas... E aí o cara filmou, tinha um rapaz conversando com outro rapaz, ele já filmou e tipo, caraca, ali, pô, fulano de tal, pô, o cara é sinistro e tal, e tipo, poxa, sabe, uma coisa assim meio, achei meio estranho, eu falei, pô, coisa esquisita, cara, o negócio não é muito normal. Mas as pessoas têm toda uma admiração que coloca a pessoa num lugar. E o cara, meu irmão, ele nem quer saber do que Jesus falou sobre determinado assunto. Ele quer saber o que o fulano está falando sobre aquele assunto, porque é aquilo que ele quer aplicar na vida dele. Isso também é uma forma de idolatria. E isso está acontecendo pra caramba no meio da igreja. Incredulidade, meu Deus, né? Alguém já falou, se você quiser ver milagres, vá para a África. Porque lá, obviamente, né, não toda a África, quando a gente fala África, todo mundo já pensa, meu Deus, a África como um todo. Não, existem lugares na África, né, muito complicados, e nesses lugares, onde não tem o quê? Uma assistência médica, onde não tem, né, um suporte, onde não tem nada, ali a sua fé, né, vai ser colocada em ação, porque não tem nada, em plano de saúde não tem nada, querido. Nada para você se apegar. Ou você vai orar, você fala, Senhor, resolve porque tem nem um remédio para dor de cabeça aqui. Então, o Senhor vai ter que fazer alguma coisa. Mas aqui não. Aqui a gente tem tudo. Né? Aqui você, sei lá, se tu não tem dinheiro para comprar o remédio, mas tu tem um cartão de crédito que te dá dinheiro para comprar o remédio na farmácia, você vai resolvendo de várias formas. E buscar uma solução em Deus é sempre a última opção de todas as opções. Você tenta todo mundo primeiro, o tio, a tia, a vovó, você tenta todo mundo para depois você tentar alguma coisa com Deus. Porque nós de verdade já não cremos mais no Deus que criou os céus, a terra, todas as coisas, o Deus que tem o poder
da vida e da morte, tudo está no controle dele. Nós não cremos mais nesse Deus. Capítulo 11. Não discerniam o corpo de Cristo. E aí Paulo fala que por isso eles tomavam a ceia até, né, de forma já não mais digna, não eram mais dignos de tomar a ceia, porque não discerniam o corpo de Cristo. Vou acelerar aqui um pouquinho para o nosso intervalo. Capítulo 12. O culto era uma grande desordem, pois enquanto alguns se envaideciam dos dons, outros o quê? Se menosprezavam por não terem aqueles dons que eles gostariam de ter. Isso também acontece muito na igreja brasileira. Você gostaria de ter um dom que você não tem, teu irmãozinho tem, e aí você, ao invés de se alegrar com ele, você não se alegra, você fica, sei lá, triste, fica com raiva porque você não tem aquele dom, e aí você gostaria de ter, você nem vai a Deus pedir por aquele dom, e aí, meu amigo, começa uma guerra, a guerra dos dons, e os que têm querem mostrar, é tipo Marvel, né? Tipo os Vingadores, e todo mundo quer sair juntos e lutar para combater o mal, mostrando seus poderes para a sociedade e tal. E aí vira, na verdade, um grande show, um grande espetáculo. Todo mundo quer mostrar, né, a cura que fez, a perna que cresceu. Né? Não tem mais aquela coisa de, né, ser meio que anônimo ali. Jesus tinha esse negócio, né, às vezes curava, ó, não fala para ninguém não. Ó, fica só entre nós dois aqui e tal. Claro, ele sabia que a parada ia vazar, mas não era para ficar, entendeu? Tipo, fazendo um espetáculo. Era por compaixão, cara. Era porque ele amava aquele povo, aquelas pessoas. Por isso que ele curava, por isso que ele vivia aquele momento com aquele povo. Não era por causa do show, entende? Mas a galera quer dom para aparecer. Isso é imaturidade. E aí Paulo dá um diagnóstico. Agora sim, vou abrir um texto. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 14 a 16. Se puder mostrar isso, eu não sei se isso aparece aqui, ou se só vocês abrindo aí. Diz assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos. Olha a expressão que ele usa, como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos, o quê? Pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Aí Paulo dá o diagnóstico aqui do problema que havia na igreja em Coríntios. O problema era mestres, sei lá, professores, pedagogos. Isso daí vocês têm. Tem até bastante. Mas pai, não tem. Um pai, um professor, é a mesma coisa? Mesma pegada? Mesmo toque? O mesmo sentimento? Mesmo discernimento? Você acha que é igual? Não é igual. E esse é o diagnóstico que ele chega. Na verdade, ele dá até antes, né? Isso aqui está no capítulo 4. Ele dá já antes de começar a mostrar o problema da igreja. Eu quero terminar esse tempo e dar um intervalo com vocês dizendo o seguinte para vocês. Nos faltam pais espirituais, nos faltam modelos inspiradores no meio da igreja no Brasil. Quando eu digo modelos inspiradores, eu digo modelos de verdade, não modelos de internet, porque na internet você não consegue, né,
saber de verdade como é a vida da pessoa. Na internet você só expõe o teu melhor, né? Sua melhor versão, seu melhor momento, né? As fotos que você posta sempre são aquelas, né? Sempre na vitória, sempre, né? Sempre um momento bacana, sempre viajando, sempre, pô, tem gente que até fica assim, caramba, esse cara, meu amigo, o cara é top. O cara é top gold master, senior, the best. E aí o cara, meu irmão, ele brinca, tá sempre viajando, sempre passeando, sempre feliz, sempre sorrindo. Isso é uma questão, tá vendo, de paternidade. Criança. Criança é isso aí, galera. Criança. E tá nos faltando esses modelos inspiradores no meio da igreja, sabe? Tá nos faltando pais de verdade no meio da igreja. Se a igreja no Brasil quiser de verdade experimentar um avivamento genuíno, verdadeiro, não um movimento, não um ajuntamento, não uma aglomeração de pessoas em um lugar para cantar ou fazer qualquer outra coisa, mas sim uma transformação na vida e no caráter das pessoas que gerem um impacto real na sociedade, ao ponto de começar a mudar índices. Entende o que eu falo? Assim, mudar índices, você começa a ver aquilo caindo, criminalidade descendo. Não é por causa de um programa político que foi bem feito, não. A criminalidade caindo porque os criminosos começam a entregar a vida a Jesus e começam, né, agora a ser acompanhados, começam a deixar as armas, começam, né, a ter um relacionamento com Deus, começam a não querer mais aquela vida, começam agora a querer um outro estilo de vida. Querido, isso que é avivamento. Avivamento nem dá para medir assim, num acontecimento assim, tipo, caramba, avivou. Não dá para medir dessa forma. Porque não é uma coisa para mexer com o teu emocional, é uma coisa para mexer com o teu caráter, é uma coisa que transforma a tua vida de uma maneira quase que definitiva. É um negócio muito forte. Isso é avivamento. É isso que a igreja brasileira hoje precisa experimentar de verdade. Uma mudança de caráter realizada, operada pelo Espírito Santo, através de relacionamentos puros, saudáveis, maduros, em comunhão com a igreja de Jesus. Porque Jesus, né, falei lá no início, agora, né, ele é o quê? O corpo dele não é um herói da fé. Não é um herói da fé, entenda isso. Eu não creio, de verdade, queridos, olha, eu não creio. Acho que eu já criei em algum momento, mas hoje eu não consigo mais ver dessa forma, que aquilo que Deus tem para fazer no nosso país vai ser feito através de um homem que vai. Não, cara, Deus quer usar a igreja como um todo, é a igreja, cara, é todo mundo, é eu, você, cordas, né, humanas de amor, todo mundo junto, conectado numa rede que vai passando e vai carregando todo mundo junto. Relacionamento, não tem nada a ver com evento, com reuniões, isso tem o seu espaço, mas um crescimento maneiro, aquele crescimento saudável, bacana, cara, é assim, ele não é veloz, sabe? Ele não é rápido, mas ele é constante. Falei muito sobre o problema, muito sobre a situação complicada que a gente vive, mas aí não posso terminar só falando do problema, eu tenho que falar daquilo que, como eu falei para vocês inicialmente, que eu creio que é a solução, né? Aquilo que de fato resolve esse problema. A primeira coisa que a gente precisa admitir para começar a resolver esse problema, eu até citei isso em algum momento aqui, é admitir mesmo e crer, entender
que não é um aumento no número de eventos, de encontros, de conferências, enfim. Não é isso que vai resolver o problema da falta, né, de maturidade na igreja brasileira. Tá? Isso são ferramentas que a gente utiliza, mas essas ferramentas são apenas, né, ferramentas. Elas servem como parte de um todo. Ok? E a outra questão é que se igreja, né, é família, se família é igreja, é assim que a gente, né, crê, que a igreja é a família de Deus, esse problema a gente não vai resolver em outro lugar, senão na nossa o quê? Na nossa própria casa. Esse problema começa a se resolver dentro de casa. E aqui eu quero tentar, de alguma forma, explicar um pouquinho, enfim, contar um pouquinho do impacto que a vida do meu pai teve e tem sobre a minha vida. Ser filho do Franco é uma bênção muito grande. Eu não escolhi, né, nascer nessa família, mas sou muito grato a Deus de ser filho de quem eu sou. Porque esse homem tem sido uma bênção constante na minha vida. É impressionante. Impressionante. Acho que tudo aquilo que hoje eu, tenho e conquistei com família, com bens, com tudo isso passou e passa diretamente pela figura dele. As escolhas que meu pai fez, as renúncias que ele fez, o caminho que ele decidiu trilhar com Jesus, não ter Jesus apenas como o Salvador, mas ter Ele como o Senhor, né? Seu Senhor e dono. Isso causou uma mudança radical na minha família, na minha casa. Eu lembro que quando eu tinha uns 15, 16 anos de idade, eu tive uma crise, como todo adolescente, jovem tem, né? Essa crise de tipo, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que a Bíblia é a verdade? Será que Jesus é a verdade? Você começa a se questionar, né? E no meu caso, essa crise ela se agravou um pouco mais, por quê? Porque eu fui um jovem que eu não conhecia o mundo. Eu não posso dizer para você que eu conheci o mundo. Querido, o mais perto que eu cheguei de uma balada foi uma night gospel lá no Rio de Janeiro, que eu fui, uma rave gospel, e aí deu para ter uma ideia, né, do que era, do que seria, mas bem diferente, né, muito diferente. Dá para ter uma ideia porque nessas festas, né, tem todo tipo de crente lá, tem todo tipo de gente, né, e aí a gente se esbarra com um monte de gente meio doida, né, mas foi mais perto que eu cheguei. Nunca usei drogas, nunca me prostituí. Vou colocar assim, a minha primeira namorada mesmo, primeira menina com quem eu tive ali um compromisso, já foi a pessoa com quem eu me casei. Graças a Deus, isso foi Jesus mesmo, purinho, não nos relacionamos sexualmente antes do casamento, oportunidades não faltaram, vontade minha não faltou, mas Papai do Céu foi misericordioso e a gente, né, conseguiu se casar sem se relacionar sexualmente. É até uma história meio rara, né? Alguém fala assim, meu Deus, de onde vem essa pessoa, né? Mas a minha vida foi assim, cara. Não me envolvi com essas coisas, cresci no meio da igreja, mas aos 15 anos de idade eu tive uma crise,
uma crise meio existencial, porque eu tinha mudado, né, de escola, eu estava numa escola desde o CA até o ensino, né, o final do ensino fundamental, e de repente eu mudei para uma escola, meu irmão, que era um mundo, que era uma perdição, que era, meu Deus, era muita gente, sabe? Eu saí de uma realidade de uma escola onde eu cresci, conhecia todo mundo, e agora eu estava indo para uma escola que era muito maior, e aí o ensino médio muito mais punk, muito mais sinistro, com todo tipo de gente de faculdade, gente, né? Enfim, aí você conhece um monte de gente doida. E minha crise veio, eu falei, cara, como que eu posso, né, como que eu vou conseguir me manter, mas ao mesmo tempo, né, cheio de dúvidas aqui. E foi quando, aí também, não tem como explicar o que aconteceu. Eu tive uma experiência com Deus no meu quarto, assim, desse jeito que eu vou te narrar agora. Eu estava sentado na cama, pensando na vida, em crise, pensando se eu desistia de Jesus ou não. Falei, pô, cara, acho que eu tenho que dar uma provadinha no mundo. O que acontece? Eu ouvia meu pai contando as histórias dele de mundo, e era só coisa muito doida. Eu falei, cara, quando ele fala da conversão dele, de como tudo aconteceu, faz todo um sentido, né? Imagina, ele provou, ele viveu, ele experimentou aquelas coisas ruins todas. E aí quando ele encontra com Jesus, ou Jesus, enfim, encontra ele, né? Aí de repente tudo muda, tudo de bom acontece. E eu falei assim, caramba, eu nunca tive essa experiência. Um engano, né? Satânico, querendo te levar a dizer, né? Um engano mesmo, de achar que você tem que experimentar tudo para tirar suas próprias conclusões. Isso é uma mentira. Mas aquela mentira estava forte, crescendo no meu coração naquele momento. E de repente, só isso que eu posso dizer, de repente, uma voz, não foi uma voz audível, mas algo dentro de mim, falou assim, olha, se Jesus não tivesse alcançado teu pai, você nem estaria vivo hoje. Falei, poxa, será que foi assim mesmo? Eu comecei a pensar comigo mesmo e a lembrar da história. E aí, de fato, eu cheguei a uma conclusão. Foi exatamente isso. Em primeiro lugar, minha mãe era uma mulher estéril. Não podia ter filhos. Em segundo lugar, meu pai era muito doido. Logo, seu casamento estava como? Destruído. Se Jesus não intervém, qual era a chance que eu tinha de estar aqui agora falando com você? Nenhuma. Literalmente, nenhuma chance. Então, meu pai conhece Jesus. Jesus começa a mudar a vida do meu pai. Jesus cura a minha mãe. E aí vem minha irmã. E depois eu pude vir, já numa realidade de família totalmente diferente. Deus fazendo um processo de restauração na minha casa. E foi uma mudança radical na vida dos meus pais. O casamento que ia terminar foi restaurado, não terminou, voltou, se fortaleceu, se desenvolveu, amadureceu e hoje eu estou aqui falando com vocês. Mas naquele dia no quarto, misteriosamente, o Espírito Santo foi lá para me lembrar disso. Assim, olha, se Jesus não tivesse entrado lá atrás, então você não precisa das suas experiências. As experiências que teu pai tiveram foi suficiente, aquilo que ele teve já foi suficiente, já basta. E eu entrei na sua vida dessa forma. Antes de você pensar em nascer, eu já tinha entrado na tua história, no teu caminho e te proporcionado chegar até aí. E eu pensei, falei, então, né, assunto encerrado. Não tinha mais crise existencial, não tinha mais nada. De repente, né, um ânimo, uma alegria. Eu falei, cara, que legal.
Foi assim que Jesus me encontrou. Essa é a minha história. Minha história com Jesus não começa com eu lá largado na rua, bêbado, e aí tendo um encontro com Jesus. Não, começou lá atrás, cara. O cara largado, encontrado, foi meu pai. E agora o processo da vida dele, a obediência dele, de alguma forma me alcançou. Você que é pai, mãe, a gente não faz ideia de como, né, um ato de obediência vai desencadear algo para a eternidade. A Bíblia diz assim, que pela desobediência de o quê? Um homem. O pecado veio e tomou conta de tudo. Mas pela obediência de Jesus, de um outro homem que veio e viveu de maneira perfeita, a salvação nos alcançou e nos dá direito a tudo de bom no reino de Deus, na família de Deus. A solução desse problema que eu estava falando para vocês, ela começa exatamente aí. Pais assumindo os seus papéis de pais. Tem um monte de gente matura aí, acabei de falar isso para vocês, de mostrar isso para vocês. Mas essa é a resposta que a gente pode dar. A resposta, é muito interessante isso que Paulo encontrou, que está em 1 Coríntios capítulo 17, que mostra a reação que ele teve, né, vendo toda aquela imaturidade no meio da igreja. É muito interessante, ele fala assim, olha, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus por toda parte e ensino em cada igreja. Ele pega o filho dele, agora já não mais numa condição, né, de bebê espiritual, de criança, e envia agora Timóteo numa missão de pai. Agora você vai ser pai. E envia, cara. Eu creio que o Papai do Céu me trouxe aqui, nessa manhã, agora já tarde, né? De tarde. Porque, como eu falei para vocês no início, bem no início, é assim. Essa igreja aqui, ela é resultado de paternidade. Gente que decidiu assumir essa responsabilidade de criar filhos espirituais. E isso, volto a dizer, não tem nada a ver com essa estrutura que você está vendo. Tem a ver com gente que só assumiu essa responsabilidade, esse compromisso na vida. Não foi numa sala de aula, foi dentro de casa, foi vivendo junto, chamando outras pessoas para viverem juntas, cara. E assim começou a igreja o quê? Em Cabo Frio. Meu pai, né, tirando férias aqui e vindo para cá para estar com outras famílias, num período de férias, estando junto. Claro, óbvio que houveram vários outros encontros, mas, como eu disse, os que me marcaram, né, era essas férias, vir para cá nas férias e ficar, às vezes, na casa de algum irmão, enfim. Todo esse relacionamento, a gente não faz ideia, cara, não faz ideia de como faz diferença ter esse modelo na nossa vida. E hoje eu tiro isso, como eu falei para você, pela bênção que é de ser filho do Franco. Por quê? Porque eu tive modelo, eu tive referência.
Eu até poderia estar, sei lá, perdido aí, mas eu nunca ia poder reclamar do meu pai, porque ele assumiu o papel dele, cara. Entenda uma coisa, você não vai conseguir ser pai de todo mundo. Jesus não tentou alcançar o mundo inteiro da época conhecido. Ele só focou a vida dele em o quê? Em 12 homens, cara. Em 12 homens, não foi nada além disso, só 12. Tinha uma multidão, tinha uma galera que seguia ele, mas ele escolheu dedicar a vida a 12 pessoas. Não tinha essa coisa de, não, vamos então, agora eu vou ser discipulador de geral. Não tinha isso. Ele sabia que nem dava para fazer isso. Só foram 3 anos de ministério. Você tem noção? Em 3 anos de ministério, Jesus fez mais do que a gente faz numa vida de 50 anos de ministério, ele fez em 3. Mas como é que ele conseguiu fazer isso? Querido, foi focando, direcionando em poucos. Por quê? Porque não dá para você ser pai de todo mundo. Eu te falo isso, sabe por quê? Porque assim, no meio da muvuca, às vezes, a gente quer tentar até mostrar que tem um relacionamento maneiro com todo mundo. Outro dia um irmão também conversava comigo sobre isso. Pô, cara, no encontro, na casa, está lá 50 pessoas, como é que a gente faz? Falei, mano, não dá para se relacionar com os 50. Aceita isso, não dá. Como é que você vai aproveitar esse tempo de relacionamento na igreja, no lar? Está lá na casa. Se você tentar focar nos 50, tu não vai atingir ninguém. Escolhe uma pessoa. Ó, naquele encontro você escolhe uma pessoa e você dedica tudo para aquela pessoa. Se você vai passar ali, sei lá, 2, 3 horas juntos, cara, vão ser 2, 3 horas juntos com uma pessoa. É melhor do que 3 minutos com várias pessoas, aí não gera relacionamento profundo com ninguém. Compreende o que eu falo? Vocês entendem o que eu estou falando? A solução passa exatamente por esse processo. O processo de filhos. Porque pai, eu sei que pai, se eu perguntar quem é pai, alguns vão levantar a mão. Mas filho, todo mundo aqui é filho de alguém. E de Deus, né? Creio que todos aqui são filhos de Deus. A gente tem que parar de ser imediatista, porque essa geração também é assim. Ela é uma geração mais imediata. Como eu falei, a gente quer resolver tudo, queremos resolver todos os problemas do Brasil, da igreja, num único evento, num único momento, numa única palavra. Seria muito fácil, muito mais fácil, né? Legal, estou vindo aqui, falo sobre paternidade espiritual, e aí eu falei, preguei, pronto, agora todo mundo vai sair daqui e vai ser, show de bola. Eu sei que não é assim, não me iludo, porque eu sei que na realidade, quem vai dar continuidade isso com vocês é a liderança de vocês, são os pastores de vocês, eles que vão tocar essa parada e vocês que vão ter que dar continuidade, senão em algum momento isso vai morrer. E a outra questão é parar com o medo, gente, de ter filho. Porque na nossa geração está cheio de jovem com medo de ser pai e mãe, cara. Vocês já viram a quantidade de pessoas que se casam e o filho filho na verdade já nem tem mais entrado dentro do plano familiar ultimamente? Você vai ter filho quando? Ah, não, a gente está pensando em seguir aqui nossa vida, temos projetos, né, pessoais, questões pessoais. Cara, no reino de Deus é igualzinho, cara. O cara, ele vai, entra na parada, entra na família, começa a se envolver, só que ele não está disposto a doar mais. Por quê? Porque ele tem um projeto dele pessoal, ele tem um sonho de ser, sei lá, alguém importante, de ser alguém rico, famoso, lindo, maravilhoso, seja lá qual é o teu objetivo. Mas, meu Deus, isso é muito pouco.
dentro de tudo aquilo que Deus quer fazer através de alguém que queira colocar, enfim, a vida à disposição inteiramente dele. A missão de Jesus foi essa. Veio para a terra para ser pai, né, de 12 marmanjos, sei lá, sem noção, um monte de gente, né, sei lá, sem noção da vida. Mas ele se propôs a fazer isso. E em 3 anos de relacionamento intenso, deixou um legado que nos alcança, cara. É isso. É isso que precisa acontecer. Você tem que começar a valorizar esse tipo de coisa, a valorizar esse tipo de encontro, esse tipo de relacionamento, essa coisa que acontece na casa, que acontece na padaria, que acontece no restaurante, coisas que parecem que não têm nenhum valor, nenhuma importância, mas geram um fruto e um fruto que permanece. Porque vocês começam a se encontrar, você começa a se doar para alguém, você decide assumir de verdade alguém como teu filho, e você fala assim, cara, tá bom, eu vou cuidar dessa pessoa, eu creio que Deus colocou essa pessoa no meu caminho para eu cuidar, então eu vou cuidar dela, não importa o que aconteça, se a pessoa é chata, se a pessoa é legal, se é pobre, se não é, porque aí Deus começa a colocar todo tipo de gente no teu caminho, e você fala assim, cara, não importa nem se eu vou aparecer algum dia, se eu vou ser alguém importante na sociedade. O que importa é o seguinte, se Deus me confiou a vida do fulano, do beltrano, do ciclano, é deles que eu vou cuidar. Vocês conseguem compreender isso? E se cada um aqui fizer o seu papel, aí a esperança, cara. A esperança para o país, a esperança para a nação brasileira. A gente tem que parar de querer abraçar o mundo inteiro, a necessidade do mundo. Se a gente tentar abraçar, a gente não vai conseguir. A gente não é Deus, somos seres humanos, limitados. E temos que começar a prestar atenção de verdade em quem está do nosso lado. Porque às vezes a pessoa que Deus, né, colocou, às vezes não, falando besteira aqui, às vezes não, é sempre assim. Como eu falei, começa em casa. Começa onde? Na tua própria casa, na tua família, é com tua esposa, é com teu marido, é com teus filhos. E é o pai, você é pai biológico, tem filho, você não deve achar que o discipulador, embora seja também, né, é só aquele irmão que está lá cuidando das questões do teu filho. Você também é, cara. É tua responsa. Ele passa mais tempo com você do que com o irmão lá, cara. É a vida dele é a tua vida que ele está olhando. E é exatamente assim que Paulo termina lá o diagnóstico que eu li para vocês no verso anterior. Ele fala assim, sejam o quê? Meus imitadores. E para essa missão ele envia quem? Timóteo. Por quê? Porque Timóteo imitava a vida de Paulo. E ele fala, cara, sejam meus imitadores, é para imitar mesmo. Uma vez eu falei isso para o irmão, eu falei, querido, é para imitar mesmo, tá? Não é uma forma de falar, é imita mesmo, é de verdade. Olha, repara como uma pessoa se comporta, né, diante das pessoas ali, quando está no meio dos irmãos, repara como ela fala, repara como, né, ela se porta, como ela ora, como é a comunhão dela com Deus, e imita mesmo, é para imitar. Sem, né, aquelas crises de querer ser original. Vai, imita, cara. Até mais fácil, né, do que tentar inventar alguma outra coisa nova. Um estilo novo. Não, tem meu próprio estilo. Não, cara. E isso também foi um processo na minha vida. E é aqui que eu gostaria de encerrar esse tempo com vocês. Porque há um tempo atrás, estar aqui nessa posição, era o último lugar da face da terra que eu queria estar. Falou assim, cara, eu nunca vou trilhar o caminho do meu pai. Eu sou eu, meu pai, né? Ele tem a história dele, eu tenho minha história, somos pessoas diferentes e tal. E sem perceber, fui deixando um orgulho, né,
ali entrar, não, é porque a gente é diferente, tal, eu sou da pessoa, pá. Não é assim, cara. Não é assim. Vocês com certeza já devem estar cansados de ouvir que o nosso Deus é um Deus, né, geracional, um Deus que vai trabalhando, né, de pai para filho, ele vai passando, cara, vai deixando um legado de um para o outro. Essa é a forma, né, da gente fazer, inclusive, algo perdurar. E aí um dia eu na maior crise, cara, crise, por quê? Porque eu já nem cuidava de muita gente, as pessoas de quem eu cuidava nem queriam andar comigo, foram buscar outra cobertura, outras pessoas para andar. Eu falei, cara, quer saber? Esse negócio nem é para mim mesmo não, eu tenho mais é que fazer outra coisa da minha vida, do que ficar me importando com gente no meio da igreja, esse povo tudo doido, tudo um bando de gente imatura, pô, o povo só reclama, só cobra, só não sei, só gente chata. E aí, cara, fui me fechando, o coração foi adoecendo, até que em algum momento a coisa foi mudando e aí um dia meu pai, num bate-papo, falou assim, Daniel, meu filho, como eu falei, na realidade estava mudando, eu falei assim, pô, você quer ser um pastor? Acho que sim, né? Sei, talvez. Ele falou assim, então, você quer as ovelhas, né? Mas você não quer ser um pastor. Eu falei, talvez isso faça algum sentido mesmo. Ele falou assim, não, você primeiro precisa ter o quê? O coração de um pastor. Primeiro é isso que vem, depois o quê? Depois Deus vai dando as ovelhas. Esse é o processo natural. Primeiro tem que acontecer aonde? Em nós. E depois, através de nós. E aquilo me colocou para pensar, e graças a Deus me gerou, enfim, um processo de arrependimento, de mudança na minha vida. E hoje, graças a Deus, estou aqui falando com vocês, mas também sei que tem várias pessoas aqui que em algum momento ou desanimaram de cuidar do irmão, ou, sei lá, ou nem nunca tinham entendido sobre a importância que tem realmente de cuidar, né, do irmão, ou que, sei lá, sei, cara, eu não sei qual pode ser exatamente o teu problema aqui nessa manhã, mas eu tenho certeza, e aí termino aqui, que o Espírito Santo de Deus proporcionou esse momento para a gente ter essa conversa, né? E Ele mais uma vez acender isso no teu coração. A igreja no Brasil precisa de paz e Ele conta com cada um que está aqui hoje nesse lugar. E ser papai é isso que eu falei, abrir mão de você, da tua vontade, do teu projeto. Eu me lembro que quando Yasmin soube, quando soubemos da gravidez da Laura, Yasmin estava no segundo período da faculdade de odontologia. E aí o que aconteceu? Interrompeu o processo. Ela não podia fazer algumas aulas. E é igualzinho no reino de Deus. A gente começa a se envolver com pessoas, e aí tem coisas que são legítimas que você poderia até fazer, mas aí você já não dá mais, não é para você fazer. Agora Deus quer te envolver com outra coisa, algo muito superior, muito melhor. Ele quer te envolver com os filhos dele, com a família dele. Olha, querido, eu não sei o que pode ser mais importante para Deus do que a família dele, seus filhos. E é com isso que Ele quer te envolver, é com isso que Ele quer nos envolver. Dia e noite, só vivendo para isso, pensando nisso, acordando já pensando nisso,
dormindo pensando nisso, almoçando e pensando e querendo viver isso. Mas é óbvio que isso não vai acontecer de uma maneira natural. É preciso que aconteça um milagre aqui hoje. É preciso que o Espírito Santo te convença disso tudo que eu te falei. E coloque no teu coração esse anseio de cuidar desses bebês espirituais que estão aí pelo Brasil. Cabo Frio não é uma cidade muito grande. E eu acho que ela ficaria ainda menor para essa igreja, se essa igreja de verdade abraçasse essa missão, a missão de ser pai. A juventude que chegou depois, né, os jovens que apareceram depois, já pegam uma estrutura assim montada, acha que sempre foi tudo desse jeito. Não, nem sempre foi tudo desse jeito e nem será. Porque há de chegar um dia que nem em lugares assim a gente vai conseguir se reunir mais. Há de chegar um dia que a vida já não vai ser comum como é hoje. E aí sabe o que vai permanecer? Relacionamento de pai e filho, isso que vai permanecer. Porque isso não tem como ninguém tirar. É isso que fica. Amém? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus? Eu pedi uma canção pro meu irmão, uma canção que está no meu coração. Na verdade, para mim é a única canção, não sei para você, mas no meu coração é a única canção que quando eu penso nesse tema, eu lembro dessa música e aí isso mexe, né, comigo. E eu falei, poxa, canta essa canção. Bem, vamos aproveitar aqui nessa oportunidade. Gostaria de convidar para vir aqui na frente. Eu nem ia fazer apelo, mas, enfim, eu creio que cabe um apelo nesse momento. Um apelo para você que de repente nem queria ser pai, ou que já tinha desistido desse projeto, já estava cansado, ou você que nem sabia de nada, mas hoje você compreendeu isso e você quer assumir essa missão. Cara, eu quero assumir isso, quero viver isso. Eu gostaria muito de orar contigo nessa manhã, ou melhor, nessa tarde, né? E é isso. Enquanto os irmãos cantam, eu queria que você saísse do teu lugar e você viesse aqui na frente para a gente poder orar. Em nome de Jesus.